Olá, bom dia! Tudo bem com você? Está curtindo esse feriado? Esse feriado é de finados, mas é para quem está vivo, para curtir sua família, seus amigos, certo? Eu quero te deixar aqui logo um pedido logo de cara. Quando você começar a ver esse vídeo, vai lá, curte, compartilha, inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, para que esse canal seja mais relevante e mais pessoas possam ver esse conteúdo, tudo bem? Hoje nós vamos a alguns conselhos práticos do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, para que possamos viver uma vida mais feliz, uma vida mais alegre, uma vida conservando o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Dito essas coisas, vamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu te deixo uma pergunta: você tem cuidado bem do seu corpo? Tem se alimentado bem? Tem cuidado da sua alma? Tem cuidado das suas emoções, dos seus desejos, das suas vontades? Você tem cuidado do seu espírito? Como que está o seu relacionamento com Deus? Você tem lido a Bíblia? Você tem meditado na palavra do Senhor? Você tem se preocupado em praticar a palavra do Senhor para que você possa crescer espiritualmente? Vai pensando sobre isso enquanto a gente vai dando aqui alguns conselhos. O apóstolo Paulo, ele disse isso no versículo 23, mas desde o versículo 12 ele já tem dado umas instruções práticas para que aqueles irmãos possam ter essa vida conservada, que ela tenha um espírito forte, uma alma forte e um corpo bem saudável, para que ela tenha saúde espiritual, saúde emocional e saúde física. E olha só, no versículo 12 ele já dá um conselho interessante. Ele diz assim, ó: agora lhe pedimos, irmãos, que tenham em consideração para com todos os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. No versículo 13 ele reforça a ideia, ele diz assim: tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Uma das formas que Deus deixou para nós, para que nós venhamos ter uma vida espiritual saudável, é honrar os nossos líderes em Deus. Porque esses líderes da igreja foram Deus que comissionou, foi Deus que colocou eles ali para nos liderar, para nos ensinar os caminhos do Senhor, para ensinar a palavra do Senhor, para que nós venhamos aprender a obediência à vontade de Deus. E existe um princípio bíblico que diz que Deus honra aqueles que o honram. Se você quiser pesquisar na Bíblia, tem uma citação, quando Samuel, a primeira vez que ele ouviu a voz do Senhor, e Deus pegou e já deu uma palavra dura para ele, falou: eu vou julgar a casa de Eli, porque a casa de Eli tem me desobedecido, e não tem me honrado, não tem me dado crédito à minha palavra. Aí Deus diz para ele: eu honro os que me honram. Então esse princípio está estabelecido na Bíblia desde o Velho Testamento, da Velha Aliança até a Nova Aliança. Deus continua o mesmo. E aqui ele está transferindo este princípio para os líderes. Nós possamos honrar os líderes. Porque quando nós honramos os líderes, nós estamos honrando a quem os enviou. Quem os enviou foi Deus, quem os comissionou foi Deus. Então nós estamos honrando ao Senhor. E quando nós estamos vivendo em paz uns com os outros, nós estamos demonstrando que nós temos saúde espiritual, que nós temos força espiritual para viver a vontade do Senhor. E essas pessoas que vivem essa cultura da honra, de honrar os seus líderes, da mesma forma estão honrando a Deus, estão vivendo em paz uns com os outros, ela tem autoridade para fazer o que está no versículo 14, que diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. O que é advertir os ociosos? Uma pessoa ociosa é que não sabe administrar bem o seu tempo. Ela não tem um tempo devocional, ela não tem um tempo de oração, ela não sabe organizar a sua agenda diária, ela não tem hora para acordar, ela não tem hora para tomar café da manhã, ela não tem um horário estabelecido para trabalhar, ela vive ociosa. Ou às vezes ela nem trabalha, ela vive completamente ociosa. E mesmo que não trabalhasse na vida secular, mas trabalhasse em casa, organizar a casa, ter os seus afazeres diários, ela precisa ter uma organização de tempo. Essa é a pessoa ociosa. Confortar os desanimados. O que é confortar os desanimados? São pessoas que
estão para baixo, que estão com sintomas de depressão, porque o desânimo é um dos sintomas da depressão. E você auxiliar eles, fazer redobrar o ânimo, relembrar as promessas do Senhor, dizer, olha, coloca na sua mente aquilo que traz esperança, traz à luz as promessas do Senhor. Lembre que você é amado pelo Senhor. Se você entender o quanto você é amado pelo Senhor, você não vai viver desanimado. Então essa é uma das formas de você levantar o ânimo dos desanimados, auxiliar os fracos. São pessoas que estão vivendo uma vida cristã frágil. São pessoas que às vezes estão ali suscetíveis ao pecado. Elas nasceram de novo, elas batizaram, elas vivem a vida cristã, mas às vezes elas são recorrentes em alguns pecados. Às vezes ela não pode ter contato com a velha vida dela. Às vezes elas têm problema em mexer com dinheiro. Às vezes elas têm problema na sexualidade. Às vezes elas têm problema na prostituição. E elas precisam ser fortalecidas, elas precisam de ajuda para vencer essas situações. E nós temos a autoridade de ajudá-las quando nós estamos fortes espiritualmente. E também praticar a paciência para com todos. Porque nós sabemos que cada pessoa tem um ritmo de desenvolvimento, tanto espiritual, quanto emocional, quanto físico. Tem pessoas que são, vamos dizer assim, mais lentas, tem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que são hiperativas. Então a gente vai ter que saber lidar com esses diferentes públicos, essas diferentes pessoas que Deus coloca na nossa vida, para que realmente nós venhamos ter essa saúde espiritual, ter essa saúde emocional e ter essa saúde também física. Nós precisamos ter paciência. No versículo 15 a gente vê algo que nós também precisamos tomar cuidado. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal. Sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Quando você retribui mal com mal, você está usando a sua justiça própria para resolver um problema. E a palavra de Deus nos adverte, onde habita a justiça do homem, não se aplica a justiça de Deus. Porque aí a gente não se submete à justiça de Deus. A gente simplesmente faz como era na velha aliança, olho por olho, dente por dente. E não é desta forma que Deus manifesta o seu reino na terra através de nós. Deus manifesta o seu reino, a cultura do seu reino, quando nós somos bondosos. Quando nós retribuímos aquilo que nos fez mal com o bem. Quando nós colocamos luz nas trevas daquelas pessoas que estão praticando o mal. Quando nós realmente constrangemos essas pessoas com o amor de Deus. Porque a nossa missão como cristão é trazer o céu para a terra. Nós já fomos resgatados por Cristo. Cristo nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu amor. Então nós precisamos manifestar essa luz. Como Cristo diz, ser sal da terra, trazer tempero para essa terra corrupta e ser luz do mundo. Colocar a luz de Cristo no mais alto lugar para que todos vejam e glorifiquem ao Senhor. Quando a palavra de Deus diz glorifiquem ao Senhor, quer dizer que essas pessoas vão se converter ao ter o contato com a luz de Deus. Então nós precisamos disso. E mais um mandamento. Aqui ela está num tom de mandamento. Paulo está dizendo, olha só, alegrem-se sempre. Isso aqui, alegrar, é característica de quem tem força espiritual. Quem tem saúde espiritual. Porque a alegria, quando você estuda lá em Gálatas, é um fruto do Espírito. A alegria ela não está relacionada se você tem conquistas pessoais ou não. A alegria ela não está relacionada à realização pessoal. A alegria está relacionada à sua salvação. O salmista Davi lhe diz isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova o espírito inabalável. E não retires de mim o teu espírito e restaura em mim a alegria da salvação. Então, o cristão ele é alegre porque ele foi resgatado. Um milagre de Deus que ele não tinha capacidade de fazer com ele mesmo, Deus fez para ele. Então isso o mantém alegre. Se ele está bem financeiramente, se ele está mal financeiramente, se ele está passando por dificuldades, isso não interfere no estado espiritual dele. Porque o estado espiritual dele é uma obra sobrenatural de Deus. Deus o salvou. E Deus produz nele o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele serve para quê? Para alimentar outras pessoas. Porque qual é
o objetivo do fruto. O objetivo do fruto é só para falar assim, ó, que fruto bonito, ó, que fruto amável. Não, você pega o fruto e se alimenta. Você pega o fruto e saboreia. Então, se você é uma pessoa alegre, você vai contagiar o ambiente, você vai fazer com que as pessoas saboreiem dessa alegria. Então esse é o objetivo de Deus para conosco, que nós venhamos se alegrar pelo que Ele fez em nossas vidas. E isso vai contagiar outras pessoas. E no versículo 18, olha só que mandamento mais profundo ainda. Deem graças em todas as circunstâncias. Olha só, deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. É o que eu sempre falo. Você acordou? Graças a Deus. Você sentou na mesa para tomar o seu café da manhã com a sua família? Graças a Deus, porque Ele te deu a provisão. Ele te deu o ar que você respira, Ele te deu a provisão, Ele criou todas as coisas e depois Ele colocou você aqui. Deus criou o universo, todas as coisas, depois Ele pegou e colocou o homem. Então Deus sempre prepara antes todas as coisas para nós. Então, esse é o objetivo de Deus, que nós sejamos gratos a Deus por todas as coisas. E agora, para chegar próximo aqui do final dessa nossa reflexão, tem o versículo 19, que é um versículo muito sério, que diz assim: não apaguem o Espírito Santo. É possível apagar o Espírito Santo? O apóstolo Paulo diz através da palavra que é. Mas esse não apaguem o Espírito Santo quer dizer que você vai matar o Espírito Santo na sua vida? Quer dizer que você vai... O que você vai fazer com o Espírito Santo? Aqui é a ilustração da luz. O Espírito Santo, ele é a luz que ilumina o nosso entendimento. Quando nós apagamos o Espírito Santo é quando nós somos indiferentes à sua vontade. Quando nós não correspondemos com ele. Porque o que Cristo disse para os discípulos? Ele disse, olha, eu tenho que ir, porque virá alguém melhor que eu. Eu imagino os discípulos olhando um para o outro. Quem é melhor que você, Jesus? O Espírito Santo, aquele que vai os guiar em toda a verdade. Então, quando nós apagamos o Espírito Santo, nós apagamos o Espírito Santo quando nós somos completamente indiferentes a Ele. Porque Ele vai nos conduzir à verdade do Senhor. Ele vai nos revelar a vontade de Deus. Ele vai nos ajudar. Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós não nos relacionamos com o Espírito Santo, quando nós não honramos a sua presença, quando nós não o amamos, e nós amamos a Ele quando nós obedecemos a sua vontade. A linguagem de amor de Deus Pai, de Deus Filho e do seu próprio Espírito Santo é obediência. Porque Ele sabe que se nós obedecemos a Ele, nós seremos bem-sucedidos, nós seremos alegres, nós teremos uma vida frutífera. Nós realmente seremos, como está dito lá em Salmos 1, nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá os seus frutos na estação própria, e tudo que nós fizermos prosperará. No versículo 20 e 21, já diz algo que é relacionado à ação do Espírito Santo em nós. Ele fala, não tratem com desprezo as profecias. Quem tem o Espírito Santo aceso, essa luz aceso, ele vai dar atenção às profecias. Por quê? Porque no versículo 21 diz, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Aquilo que for profetizado na igreja, aquilo que foi falado para você como um tom de profecia, você que tem a luz do Espírito Santo dentro de você, você vai saber discernir o que é bom e o que é ruim. Porque nós falamos coisas que são de Deus e nós falamos coisas que são da nossa natureza própria. A palavra de Deus diz mesmo que a espada do Espírito, ela separa a alma do Espírito, separa juntas e medulas, discernindo aquilo que é vontade humana daquilo que é vontade de Deus. E o Espírito Santo faz isso através da palavra. Nós precisamos aplicar a palavra em nós para discernirmos o que é uma profecia bíblica, aquilo que não é, aquilo que é vontade humana, aquilo que nós podemos trazer para a nossa vida, aquilo que nós podemos nos alimentar e aquilo que nós não precisamos nos alimentar. Nós podemos fazer essa escolha se nós correspondermos ao Espírito Santo, que Ele vai nos guiar a toda a verdade. E no versículo 22, afastem-se de toda forma de mal. E voltamos ao versículo 23, onde nós começamos aqui essa reflexão, que o apóstolo Paulo diz que o próprio Deus da paz vai nos santificar inteiramente. Então, se nós afastamos de toda forma de mal pela ação do Espírito Santo, o processo de santificação será mais robusto. O Espírito Santo vai agir com mais facilidade no nosso espírito,
vai trazer cura para as nossas emoções e nós teremos o discernimento, a sabedoria de cuidar bem do nosso corpo. Porque ele diz que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado, irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu quero dizer algo para você. Eu já falei muito sobre como ter um espírito robusto. Eu disse aqui também, tem conselhos aqui que nos dá saúde nas emoções, que quando nós alimentamos a nossa mente, o nosso coração com ação de graças, a gente não tem espaço para sentimentos negativos, desejos e vontades da natureza caída. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, ocupa a nossa mente e o nosso coração. Aí a gente não fica aquela pessoa chata, reclamona, se tá quente reclama, se tá chovendo reclama, se tá ventando reclama, tudo reclama. E esquece que Deus criou todas as coisas. Nós temos que viver em ação de graças para ter uma alma saudável, um espírito saudável e o corpo também. Nós precisamos ter um corpo saudável. A gente precisa saber o que nós alimentamos, nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos procurar nos alimentar melhor, nós precisamos conservar. Aqui a palavra de Deus diz, nós precisamos ser conservados irrepreensíveis. Pense nisso, nesse feriado. Essa reflexão que é para vivos, que é para pessoas que têm a consciência, é pessoas que podem pensar ainda. Quem sabe existem aí pessoas que estão feridas na sua alma, estão com o seu espírito enfraquecido e não estão sabendo cuidar do seu corpo. Essa reflexão é para mim e é para você. Reflita sobre isso. A vontade de Deus é que você conserve o seu espírito forte. Você conserva o seu espírito forte se você tiver um relacionamento com Deus através da palavra, se você corresponder ao Espírito Santo através da oração, da adoração, se você praticar a palavra do Senhor, você tem um espírito forte. E por consequência da sua força espiritual, as suas emoções são curadas, porque a palavra do Senhor habita em você e o Espírito Santo te guia para toda a verdade. E ele também vai te guiar através de pessoas capacitadas a cuidar bem do seu corpo. Então essa é a reflexão de hoje. Essa é a reflexão. O que você tem feito do seu corpo, o que você tem feito da sua alma e o que você tem feito do seu espírito. Conserve a sua vida pura diante do Senhor. Essa é a nossa mensagem de hoje. Que todos tenham um ótimo final de semana e que Deus nos abençoe.